Não sei se vocês conseguem reparar, mas hoje eu estou com cara de bobo. A alegria tomou conta do meu ser. E isso tem uma explicação, porque nada acontece por acaso. O acaso não existe. Durante as últimas semanas, às sextas-feiras e aos domingos, vocês com certeza devem ter me visto aqui pedindo ajuda para que a gente pudesse fazer uma coleta de alimentos. Nós fizemos a coleta ontem no supermercado Dibe do Alto da Serra e no loteamento Samambaia. Então, meus queridos, qual é o motivo da alegria? O motivo da alegria é o seguinte: o velho não lembra nada de cabeça, né? Não fiquem velhos, não. Ou melhor, fiquem sim, porque senão desencarna. Não vamos ficar velhos. Ontem nós conseguimos arrecadar 172,5 kg de alimentos. 10 pacotes de biscoito, 3 litros de óleo e mais de 50 itens de higiene pessoal e limpeza. Eu, a princípio, estava um tanto quanto frustrado, porque eu imaginava que essa ação em conjunto a gente conseguiria chegar próximo a 300 quilos. E quando eu vi que não ia chegar, eu falei, bom, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, era para ser isso. Só que aí apareceu no celular um pix de uma alma bondosa que sequer conhece a casa, mas sabe que o pai faz parte e nos deu uma doação. Bom dia, fiquem à vontade, por favor. E nos deu uma doação que, se a gente transformasse em alimentos, completa e até passa os 300 quilos. Ou seja, as cestas de outubro já estão garantidas e as de novembro já começando a ser garantidas também. Viu? Está vendo só? Então, mas essa foi a parte material. A parte material, quando a gente vê, ora à noite, quando eu cheguei, estava arrumando as coisas ali, os alimentos, dá aquela coisa assim de muito obrigado, meu Deus, porque a gente está sendo útil. Só que aconteceu um fato inusitado. Entrou uma senhora lá no mercado, com o seu marido, com a sua filha, e aí nós fizemos a nossa propaganda. Ela entrou, foi lá, voltou, e daqui a pouco, depois de fazer as compras, ela voltou com um saquinho na mão. E aí me entregou o saquinho e falou, olha, moço, eu queria ajudar mais, mas isso foi tudo que a gente conseguiu hoje. Eu falei com ela assim, a senhora pode me dar uma ajuda que não vai custar 1 centavo sequer, a senhora topa? Ela, sim. O que é? Eu falei, me dá um abraço. Para que eu falei isso? Eu não sabia. Há 6 meses atrás ela tinha sofrido uma cirurgia, raspou a cabeça de fora a fora, estava com um tumor. Ela veio me abraçar e veio chorar. A minha salvação é que homem não chora. O homem tem suor hétero. É diferente. Né? E aí ficou ela chorando de um lado e eu com suor hétero do outro. Aí chega no final do dia, a hora que eu fui deitar a cabeça no travesseiro, veio uma sensação tão gostosa. Eu falei assim, Senhor, eu não sei se eu mereço, mas é possível que sim, porque nada acontece na vida da gente sem merecimento. Então eu agradeci muito, muito, porque foi uma experiência inenarrável. Sem contar as outras pessoas que chegavam, entregavam pra gente, pô, parabéns pela atitude, o mundo precisa de uma... Aí, rapaz, tu lá, flutua, quase vira espírito de luz, sabe? Então, aqueles que continuam nos ajudando, nosso muito obrigado. Eu falei, sou uma pessoa que gosta um pouquinho de desafios, tem muitos a cumprir na minha vida. O primeiro deles vai ser chegar ao final do ano com 50 famílias cadastradas. Hoje nós temos 33. Vamos chegar a 50, se Deus quiser. Tá? Então, continuem aqueles que têm nos ajudado, aqueles que quiserem se colocar à disposição. Agora nós implantamos, a campanha vai ser todo segundo sábado mesmo, vai ser lá na Dibe do Alto da Serra, e mais uma equipe fazendo aqui no loteamento Samambaia. Essa semana a gente estava desfalcado, tá? Faltou 3 pessoas lá no Alto da Serra e mais 2 aqui no loteamento, e mesmo assim a gente praticamente cumpriu a meta. Então estamos no caminho certo, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o dia de hoje. E eu falei para um casal que está olhando para mim agora que soldado no quartel trabalha. Então, não sei qual dos dois vai vir aqui para fazer a leitura do dia para mim. Tá? Quem manda é mulher, não tem jeito.
tem jeito. O cara que falar aqui em casa Só ele beleza. manda, só tenho pena. É aleatório? Aleatório. Pô, vou deixar isso aqui. Tá bom, deixa comigo. É que eu tenho vontade de um dia ser cantor. Então vamos lá. A leitura é do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Perante os espíritos sofredores, abster-se da realização das sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores, uma vez que semelhante procedimento é falta de caridade para com os espíritos socorridos, que sentem torturados o comentário crescente e malsão em torno do próprio infortúnio. Ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre mal. Evitar, quanto possível, sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho, entre energia e doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta. Sabedoria de falar, ciência de ensinar. Sustar múltiplas manifestações psicofônicas, ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade. A ordem prepara o aperfeiçoamento. Em oportunidade alguma, polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos infelizes da espiritualidade. A azedia não cura o desespero. Oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece, na execução da enfermidade moral que lhes é necessária. A familiaridade estende os valores da confiança. Suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece com qualquer doente grave encarnado. A enfermidade imediata dispensa interrogatório. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Obrigado, querido. Essa leitura me remete lá ao Antigo Testamento, quando Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Não se falava espíritos, né? Com os mortos, né? Por quê? Porque você não pode ficar fazendo comunicação de qualquer maneira. É como se hoje eu saísse aqui e falasse assim: irmão, me dá uma mega sena aí que eu estou precisando parar de trabalhar. Não é para isso. Não é para isso. E o telefone nunca toca daqui para lá. É sempre de lá para cá. Por isso muitos recebem cartas auxiliadoras, consoladoras e outros infelizmente não recebem. É falta de quê? Conexão, vibração, merecimento. Aí a gente teria que fazer um bate-papo de um dia inteiro para isso, para a gente tentar chegar a um denominador comum. Obrigado, tá, querido? Luiz, a prece inicial para a gente, por favor. Bom dia a todos. Meus irmãos, vamos agora nos concentrar e levar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e na espiritualidade aqui presente, e agradecer por esse momento em que estamos aqui mais uma vez reunidos para assistir mais um ensinamento que nos será passado pelo nosso irmão Murilo, e te pedimos a proteção da espiritualidade, que possamos assimilar bem todo esse conhecimento, para que possamos usá-lo no nosso dia a dia, nessa nossa missão aqui no plano terreno. Que assim seja, uma boa reunião para todos. Meus queridos, antes de passar a palavra para o Murilo, eu tenho em mãos aqui 2 convites da Sociedade Beneficente Espírita, que fica na Euclides da Cunha, na Castelânia. Hoje eles vão ter a exibição do filme Deixe-me Viver, e logo depois então vai ter
quem tiver com esse convite aqui, obviamente, a 2 caldos e um copo de refrigerante e café, quer dizer, não precisa nem jantar hoje. Esses convites estão custando R$25, só que 2 pessoas compraram e não vão poder ir. Então está na minha mão. Se alguém quiser, depois pode pegar comigo, é 0,800, não estão vendendo não, tá? Já foi vendido, teve pessoas que comprou, não puderam ir. Se alguém quiser depois, pode pegar comigo aqui, tá? E agora, sem mais delongas, aos domingos nós temos o estudo, geralmente meia hora, do livro dos Espíritos. Tem um também. Você tem um também? Então são 3 convites, entendeu? Daqui a pouco eu vou pegar, vou levar a família. Aos domingos a gente faz meia hora de estudo do livro dos Espíritos e meia hora do Evangelho. Só que o tema de hoje é um tema que requer um pouco mais de tempo. Então hoje nós não teremos o estudo do Evangelho. Vamos ter só o livro dos Espíritos, com o meu amigo Murilo, a quem eu tenho um apreço que eu já sei falar, porque ele sabe que eu sou quase que apaixonado por ele. Murilo, a palavra é sua. Vai usar o microfone? Se não precisar, Não? então, não, mas Não tem vontade de ser cantor? só eu daí tem que dizer lá, se já está por último, lá a gente Se precisar do micro, precisa não? Ele fala alto, né? vou ter que corrigir isso aqui, se me corta, mas vou arrumar um tablet aí, para não ficar tanto. Bom, então bom dia pessoal, obrigado pela presença de todos, é uma honra estar aqui outra vez e que a paz do Mestre Jesus nos ilumine nessa manhã. Então o tema, a gente está nessa sequência, já está na Lei de Liberdade, estudando, que já é quase o final do livro, né? O capítulo 10 e o item específico é fatalidade, que é um assunto bem importante assim, e com várias questões bem práticas para nós. Por exemplo, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, o karma, destino ou pré-determinismo, o acaso, programação reencarnatória, reforma íntima, evolução espiritual, escala espírita. Tudo isso a gente vai, de alguma forma, tocar aqui. Então, vou começar, eu gosto muito dessa figura, aí até dei uma palestra na sexta aqui, não sei se quem estava, e essa figura aqui é como se fosse o ato de criação, né? Eu tirei do S. André Júnior, que é um pesquisador da AME, Mato Grosso do Sul, do livro Da Alma ao Corpo Físico, e aqui ele mostra o momento da criação mesmo, ele deu um nome até, ele mesmo propôs esse nome, momento do pensamento divino. Então Deus, a gente considera eterno, né? Não tem início e também é infinito, não tem fim, nós somos infinitos, criados por Deus, né? Quer dizer, pelo menos o princípio inteligente é criado nesse ato aqui. Então Deus, quando cria 2 coisas, o espírito e o fluido cósmico universal, que vai dar origem a toda a matéria, seja densa ou mais fluídica. Ele cria essas 2 coisas. E aí esse princípio inteligente, é como se, agora está tendo muito incêndio lá na região, lá de Secretária, aquelas regiões, é como uma faísca, ela caiu, ela se espalha. E aí esse princípio inteligente começa a interagir com a matéria, como ele está sugerindo aqui, e ele no começo, como a gente já escutou bastante, não é espírito ainda, é princípio inteligente, mas simples e ignorante, vamos colocar assim. Isso a gente coloca mais no nível de espírito, né? Já no reino hominal, mas esse princípio inteligente, nessa interação com a matéria, vai adquirindo informação, vai ficando cada vez tendo mais informação do que principalmente essas leis divinas, né? E todo o universo. Então, a partir daqui, então, já começa essa corrida de aperfeiçoamento do princípio inteligente através da matéria. E aí, por exemplo, a lei de causa e efeito já está em ação, porque Deus criou também essas leis divinas e a gente não pode escapar, é inescapável para a gente, como a lei da gravidade. Ela não tem erro, cedo ou tarde essa lei vai ser aplicada. Então, isso ele chamou de momento do pensamento divino. Então, aqui ele fala, né, 0% de desenvolvimento, mas 100% de potencialidade. Então, essa chama divina que a gente já traz com a gente, né, ela tem uma potencialidade infinita, né? E a ideia aí é essa evolução. Nesse processo, então, que a gente vai falar
por exemplo, se aqui há algum tipo de acaso, algum tipo de pré-determinismo, é o tema justamente da fatalidade. Essa fatalidade tem dois sentidos, né? Porque geralmente a gente usa no termo corriqueiro, fatalidade é alguma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa também. Fatalidade é uma coisa que está previsto e a gente não escapa. E o Espiritismo, ele discorda um pouco, a doutrina espírita, do senso comum, né, do que a gente entende por fatalidade. Mas antes de entrar nas questões, daí vão ser 16 questões, da 851 para 867, vamos ver se dá para a gente cobrir tudo. Mas aqui eu vou fazer uma parte, também na outra palestra, agora eu estou lendo, meio influenciado por esse livrinho, é muito bom, ele é Espírito e Matéria, desse autor aí, Cosme Massi. Eu tirei um pedacinho aqui, porque ele fala um pouco da fatalidade, para a gente ter um entendimento melhor do que o Espiritismo tem para falar sobre esse termo específico. E esse livro é bem interessante, ele usou o diálogo, então são 4 personagens, ele é o Cosme Massi, não é o autor, mas ele tem um alter ego, que é o René, que seria ele é físico e filósofo. Daí eu tenho um outro personagem chamado Max, que é um físico materialista, e daí a Ana e o Paulo, que são estudantes do Espiritismo. Ela é jornalista, ele, se não me engano, é professor. Então eles estão num diálogo. E aí eu peguei uma parte aqui, só para chamar a atenção, né? O que é esse princípio da causalidade? Esse princípio da causalidade é muito importante para a física. Tudo obedece a esse princípio. Que significa, toda causa, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E para o Espiritismo isso é muito importante, né? Então ele diz aqui, todo efeito tem uma causa. É desse princípio que surge a ideia de Deus como causa primária de todas as coisas. Inclusive aqui, né, tem duas coisas importantes aqui, né? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Qual que é a resposta? Na questão número 1, é a inteligência suprema, que é esse lado aqui, o espírito, é o princípio inteligente, que daí a discussão lá na sexta-feira foi da onde vem a inteligência. A gente falou dos 3 tipos de inteligência, do ponto de vista da ciência, mas aqui o Espiritismo diz, não, a inteligência vem de Deus, é essa faísca divina que a gente recebeu nesse momento da criação. E por outro lado, vem a matéria, né? Então, então é Deus, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está aqui, né? Quando ele cria a matéria. Então tudo que vem depois da matéria, aí imagine, se desenrola todo o universo, inclusive tudo que está acontecendo com a gente aqui agora, principalmente através dessa lei da causalidade, né? Dessa lei da causa e efeito. Então é desse princípio que surge a ideia de Deus como causa primária de todas as coisas. Daí eles se reuniram, nesse livro eles se reúnem no hotel, um lugar bem agradável, para fazer uma discussão aqui, principalmente em relação à primeira parte do Livro dos Espíritos. É uma discussão meio filosófica, para quem gostar, esse livrinho é bem interessante. Aí surge uma dúvida, né? Então, se as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, isso não seria um determinismo absoluto ou fatalismo? Determinismo absoluto, quer dizer, que tudo já está programado? Então, quando Deus cria, então já se sabe tudo que vai acontecer, se isso é errado, né? Uma dúvida que surgiu dessa Ana, né? O futuro seria tão impossível de modificar quanto o passado. Tudo já estaria escrito e determinado. Seria a consagração do destino. Mas a doutrina espírita diverge um pouco disso, né? Aí o René, que é esse que está coordenando a reunião, falou, necessariamente não. Você está confundindo o princípio da causalidade com o determinismo absoluto ou pré-determinismo. O princípio da causalidade é para conviver com o indeterminismo. O indeterminismo supõe pluralidade e descontinuidade das cadeias causais. Quer dizer, quando Deus cria, na verdade saem várias cadeias, ou séries causais, que vão correndo meio que em paralelo, né? Então, isso que ele fala, pluralidade, a diversidade. Então, tem vários acontecimentos correndo em paralelo, né? Na nossa vida, em toda parte. Mas isso não afeta a descontinuidade das cadeias causais, né? Não sei se está muito complicado isso, depois qualquer coisa você me pergunta. Aí ele dá um exemplo bem interessante aqui. Vai cair uma telha desse telhado aqui.
por uma cadeia causal, sei lá, está chovendo muito, foi mal feito, uma série de fatores, essa telha vai cair num determinado momento. E por Só um acaso, exemplo, tá, gente? Não precisa sair correndo, não, por favor. e por acaso, está passando uma pessoa, essa telha cai na cabeça dele e eventualmente essa pessoa morre. Se ela morreu por acaso, né? Então veja, são duas séries causais. Essa telha não caiu porque a pessoa está passando. E nem a pessoa está passando porque a telha vai cair. São coisas independentes. Mas o acaso, vamos colocar entre aspas, fez essa situação. Né? Então alguém passa. Uma telha cai do telhado, alguém passava, é atingido pela telha na cabeça e morre, por conta do acaso. Ambos os fatos foram causados. Cada um possui uma série causal própria. Ambas as séries não dependem uma da outra. Tá? Então, essa é a questão. Então, porque a pergunta da menina era se um interferia no outro, quer dizer, as várias. O pré-determinismo ele assume que tem uma série causal só. Não, pode ter uma pluralidade. Né? Daí ele responde mais ainda. Para o Espiritismo, as séries causais são independentes, mas nesse exemplo, há elementos novos que fazem parte da segunda série causal, quer dizer, que é o indivíduo passando e caindo essa telha na cabeça dele, que são os espíritos. Então, quando é criado o espírito e a matéria, o espírito, o primeiro princípio inteligente, depois ele só vai ser chamado de espírito quando esse princípio inteligente evoluir através dos reinos, né, do mineral, do vegetal e do animal, até chegar no hominal, aí se chama espírito individualizado. Inclusive o Décio foi que o primeiro organismo provavelmente seria os peixes, que já teria um espírito, uma alma individualizada, por causa da pineal. É uma hipótese dele, né? Que é interessante, assim. Então no homem o espírito é individualizado. Ele acredita naquele conceito de alma grupo nos seres inferiores, né? Na mônada, né? Ele acredita nisso, tem um espírito que comanda todos, às vezes uma série de animais. Ele fala uma coisa interessante, se tivesse uma barata aqui, você tem pena de amassar uma barata? Uma formiga? Então ele alivia a gente, né? Os budistas não matam nada, né? Então, daí ele diz que esses animais, os invertebrados, esses que não têm princípio, que não têm espírito individualizado ainda, esses eles desencarnam muito rápido e vai para a mônada. Então tem uma mônada de formiga, essa hipótese do décimo, é bem interessante. A doutora Irvênia discorda desse hipótese dele. Então, mas é interessante, porque tem vários espíritos que acreditam nisso, tem outros que não. Então você não precisa ter pena de matar uma formiga, às vezes a gente até pisa sem querer. Isso é interessante porque, por conta desse caráter científico da doutrina, né? Nós não temos dogmas fechados, então aquelas coisas que a gente não conhece bem, é alvo de discussões ainda, a gente discute sobre isso, que é legal. Então parece que tem uma mônada, aí o conceito de mônada aí já é mais complicado, deixa para outra parte. Mas de qualquer jeito, o espírito, qual vai ser a diferença? Ele vai ter livre-arbítrio, né? Num caso desse vai ter uma escolha. Então o que pode ter acontecido aqui? Outros espíritos levarem essa pessoa, ele está num caminho, vamos dizer, desviar-se para esse caminho aqui onde ele vai levar essa telha na cabeça. Quer dizer, então aqui vai ter uma coisa que é o livre-arbítrio. Essa vai ser uma diferença. Então, para coisas que são mais ligadas à matéria, essa lei de causa e efeito funciona bem. Mas quando põe o espírito no meio, você já tem a escolha, né? Mas aí a gente vai desenvolver isso aqui. Aí eu peguei aqui, esse aqui também ainda não entramos nas questões. O item 872 é um pouco depois dessas questões da fatalidade, no mesmo capítulo da Lei de Liberdade, que é um resumo teórico da modificação das ações do homem. Aí eu peguei 3 trechinhos onde ele fala um pouco desses temas que a gente vai abordar aqui. Então ele diz assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas. Então a gente sabe que a gente tem uma programação reencarnatória, a gente escolhe certas provas, inclusive até talvez o tipo de morte que a gente vai ter. Então aí já põe um determinado fatalismo, né? Então nesse sentido sim. E no estado corporal, vamos dizer, assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Então, eventualmente, a gente escolhe uma prova. Eu quero trabalhar com determinada coisa. Mas aí você é testado na sua encarnação. E aí você sempre esqueceu. Você escolhe, eu vou para o lado do bem ou do mal.
E eventualmente você vai para o lado do mal e assim você vai aprendendo, né? Com o erro que a gente aprende, né? Então mesmo que você tenha escolhido um tipo de morte, às vezes você pode escapar disso, pelo seu livre-arbítrio. Depois mais para frente ele fala, o espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas experiências corporais futuras segundo o grau de perfeição que alcançou e é nisso, como dizemos, que consiste sobretudo o livre-arbítrio. Junto com uma equipe espiritual, a gente nunca escolhe sozinho, né? Eu quero ir. Ontem eu estava discutindo aí sobre morar na Suíça. Não sei quem perguntou, mas estamos falando do ônibus 700 aqui, que é terrível de pegar. Aí alguém disse, não, mas não me lembro quem que falou ali, não sei se foi, acho que foi a Terezinha. Por que pessoas, elas moram na Suíça, as pessoas são lá tudo certinho, tudo limpinho? Foi a Ana que perguntou. Então, às vezes a gente escolhe um lugar, né? E aqui eu até não acho os 700 tão ruim, no Rio de Janeiro é bem pior, né? Pegar um trem daqui. Mas a pessoa, quanto pior for o lugar, mais desafio, parece que você evolui mais, né? Então, tem esse sentido. É uma prova. É uma prova. Com Né? certeza. Não, eu digo experiência própria, porque... Não, é uma prova. Picotar... Você morou por ali, né? Eu morei ali, trabalhava na PUC, consequentemente eu trabalhava na Gávea. Você pegava qual ônibus? Pegava o ônibus no metrô, ia para Botafogo, chegava ali no metrô, em Botafogo, na sexta-feira, então aquilo ali parecia maravilhoso. E não tem ponto fixo, onde você tem que estar correndo atrás do ônibus, você não sabe onde ele vai parar. Você olhava assim de cima, olhava assim para baixo, você via Você já pegou 700 aqui? Não. Eu acho que é o céu, deve ser, se a pessoa já passou. É o inferno metropolitano, mas é o céu pro carioca. Acho que a gente já passou por isso aqui. Ele continua. Então, essa liberdade não é anulada pela reencarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu. E é para ajudá-la a superá-las que ele pode invocar assistência. Então, a gente sempre tem assistência, mesmo que a prova. E tem aquela outra coisa, né? Deus nunca te dá uma prova que você não consiga ultrapassar. Mas às vezes a gente falha. Pode falar, Ana. O pensamento negativo também contribui muito, né? Nessas causas. E a gente... Você tem que estar sempre atento. Porque entram as coisas na cabeça que não é da gente. Então. E fazer essa leitura, né? Porque às vezes o que a gente faz normalmente é reclamar, né? Eu moro nesse lugar, eu não sei o quê, meu trabalho não... E às vezes aquilo é pro teu bem, né? E pior, você me escolheu, só que você esquece. Bom, então daí outro a fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem essas a consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, e isso ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar o curso. Não há fatalidade nos atos da vida moral. Principalmente nessa escolha do bem e do mal, não há fatalidade. Geralmente é culpa nossa. A gente não quer assumir, mas é culpa nossa. Então, os atos da vida moral não podem ser pré-determinados. Caso contrário, não haveria responsabilidade pelos atos praticados, né? E não haveria aprendizado nenhum. Então, isso representa a justiça divina. Então, tá bem interessante esse... E aqui aí eu também peguei, essa escala espírita é muito interessante, mas isso aqui sozinho já dá uma palestra só. De repente no futuro a gente faz uma palestra sobre só isso aqui, mas só para a gente não esquecer que a gente está desde o ato de criação, a gente está nesse processo, né? Já quando se transforma em espírito individualizado, a gente começa como espírito simples e ignorante. Então Allan Kardec, essa é muito interessante, se vocês puderem, né, na medida do possível, lerem essas questões de 100 a 113, lá ele descreve bem essa escala espírita. E é bem interessante para claro, o Kardec ele desenvolveu essa escala porque ele recebia muita comunicação e logo ele viu que, não, os espíritos, não é todo mundo santo aqui tem espíritos de todo nível, né? Até eu fazendo esse slide, eu pensei, isso aqui vale também para os encarnados, né, Robert? Ele desenvolveu para os espíritos desencarnados, mas isso aqui vale para nós também. Com certeza.
Porque a gente Isso daí é para não importa, isso daí é para tanto encarnado como desencarnado. porque a gente desencarna agora, não vai ser diferente, a gente vai estar num nível evolutivo igual. Exatamente. Então essa escala espírita serve para os dois. Então os espíritos simples, ignorantes, predominância da matéria sobre o espírito. A gente esquece um pouco o que é espírito. Propensão ao mal. Sabe por que eu pus em vermelho aqui, né? Hein, Luiz? Por que eu pus em vermelho essa parte? Os outros em preto, que a maioria de nós está aqui, né? Tem esse Cosme Mar, você faz até um teste. Quer saber se você é um espírito de terceira ordem, segunda ordem ou primeira ordem? Faz essas perguntas aí. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. E não é só na ação. Se você já pensa numa coisa assim, você já está nesse nível. A primeira ordem é o de baixo, né? Ou é o contrário? A classificação do Kardec agora me deu. É primeira, segunda e terceira ou terceira, segunda e primeira? Terceira, segunda e primeira. É terceira ordem. Não. Simples e ignorante, né? Mas aqui aí tem, essas são as classes, mas tem ordens. O Kardec fez uma coisa que nem classificação zoológica, classificação de animal e planta. É muito interessante esse capítulo aí, e dá uma palestra muito interessante. Então ele não diz que é do tudo ou nada subir de uma ordem para outra, é como um arco-íris, né? Tem transições, assim, tem vários tipos. E aqui dentro, provavelmente, estamos todos nós aqui. E é gostado que isso corresponde também ao planeta, né? Como a gente está no planeta de provas e expiações, é adequado que a gente seja assim mesmo. Então por isso não dá para chorar muito do 700 aí do ônibus. Se conforma que vai menos, né? Mas daqui pode ter, daí começam as escolhas também, os espíritos imperfeitos, que esses são aqueles espíritos onde o mal predomina. Aqui você vai encontrar espíritos que não são bons nem maus, né? Ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Então ele precisa, para subir essa escada aqui, ele precisa começar a fazer o bem também, não é só não fazer o mal. Mas tem esses aqui que se desviam, né? Que geralmente eu acho que aqui nessa classe estão os obsessores, eu imagino. Caminhos da expiação, eles comprazem-se no mal. A gente faz o mal por prazer e tudo isso. Mas, claro, eles sempre têm a chance de voltar para esse segundo grau da escala aqui, os de segunda ordem. Aqui já há predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem, que são muito poucos na Terra, né? Talvez o Chico, o Divaldo, espíritos nesse nível, eu acho que ainda não são espíritos puros, mas que estiveram por aqui, mas são muito poucos, né? A maioria de nós está por aqui. E, finalmente, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Veja que é a evolução intelecto-moral, né? Então, é interessante isso, e é nesse processo que a gente vai usar o livre-arbítrio e vai, nessa vida da matéria, né? A gente vai experimentando essa lei da causalidade também. E daí começa, da questão 851 até a 867, o tema fatalidade mesmo. Então a primeira, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. Essa é a dúvida, né? Então a gente, tudo é por acaso, ou tudo está determinado, a gente exagera às vezes para os dois lados. Aí o espírito da verdade, a espiritualidade fala, fatalidade não existe pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal prova. Então a gente sempre escolhe para onde a gente quer ir, quando encarna, é uma obrigação. Então escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Claro, depende da evolução espiritual da pessoa, sempre depende disso. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir, né? Então, nas provas morais, ele tem o poder da decisão. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Então, sempre quem manda é você mesmo, é o seu livre-arbítrio. Um espírito mau, quer dizer, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe o perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo.
mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves, né? Então sempre a responsabilidade está na nossa mão, né? Mas a gente tem que estar esclarecido sobre isso. Na 852, há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente da sua maneira de agir, a infelicidade não está no seu destino. Aquela pessoa que a gente chama de azarado, dá tudo errado, isso também não é muito verdadeiro, né? Então, como ela disse, os pensamentos negativos, mas também as escolhas que ela faz. Aí ele responde, pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais em conta do destino que não é. O mais frequentemente será uma sequência de vossa própria falta. Então você escolhe uma prova, mas acaba não cumprindo, né? não passando aquela prova. Nos males que afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Né? A gente sempre pode pedir, né, na oração, a gente está protegido, então a gente pede para suportar essas provas que a gente mesmo escolheu. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal, senão para cair em outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade, né? Isso também a gente escuta, né, ou vivencia. Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. A única fatalidade mesmo é a morte, né? Que todos vão morrer, e o momento da morte também ninguém sabe, mas só isso é fatal. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele se livrar. Né? Vê aquele avião que cai, nenhuma pessoa só sobrevive e tal. Isso a gente vê muito. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Não. Tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos. A gente vê no dia a dia, né? Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtraí-la dela, né? Não é por isso que você vai ficar esperando a morte, né? Você vai vivendo, né, de acordo com a tua consciência e tudo, e eventualmente ela chega. Deus sabe antecipadamente de qual gênero da morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal a tal existência. Então você escolhe ser um piloto de Fórmula 1, uma dessas profissões ali, um surfista de ondas gigantes e tal, mais ou menos você vai esperar que aquela probabilidade de morte naquele sentido ali pode acontecer. Da infabilidade da hora da morte segue-se que as precauções que tomam para evitá-la são inúteis. Então a gente não vai se precaver? Não, a gente vai se precaver, né? A gente tem a lei de conservação, a gente evita de qualquer maneira, ninguém quer morrer, né? Você pode perguntar a uma pessoa que esteja em estado final, ninguém vai querer morrer, ou com determinada idade e tal. E aí ele responde, não, as precauções não são inúteis, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Né? Qual o objetivo da providência ao fazermos correr perigos que não devem ter consequências? Né? Então, geralmente a gente corre perigos, mas a gente tem muita intuição, né? Sonhos, né? E isso geralmente são avisos. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Geralmente a gente é muito distraído e não vê esses sinais, né? Mas essas advertências são dadas. Né? Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhores. Então a gente sempre está assistido. Essa é uma coisa importante. O mau espírito sobrevindo, pensas que escaparás igualmente dos outros perigos e deixas de novo tuas paixões desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que o mais frequentemente as consequências foram a punição de uma falta cometida ou um dever negligenciado. Deus nos adverte assim para recolhermos em vós mesmos e corrigirmos. Então é um alerta, né? A gente não deve abusar da sorte, né, como se diz. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir, sabe que o gênero de vida que escolheu, o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar
para evitar e que, se o Deus permitir, não sucumbirá. Estava até pensando no caso do Schumacher, né? Da Fórmula 1, né? Ele tinha uma profissão de muito risco, mas ele se aposentou da Fórmula 1, nunca teve um acidente, nem me lembro se ele teve algum acidente, mas grave não. Mas depois foi praticar esqui e teve um acidente muito grave e ele está até hoje num estado de coma, assim, né? É muito interessante isso, né? Então é isso que ele fala, ele sabe o gênero da vida que escolheu. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que não morrerá ainda? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos protetores que querem adverti-lo a estar pronto para partir ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela é mais necessária. Pode-lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir. Então sempre a gente, de alguma forma, a gente sabe disso, né? Se a morte está próxima e tal. E mesmo no momento da morte, né? Se relata, assim, tem vários relatos que a pessoa, ela meio que pressente, né? E também começa a ser auxiliada de mais perto. Na 858, por que aqueles que pressentem a própria morte a temem geralmente menos que os outros? É o homem que teme a morte e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem, compreende sua libertação e a espera. E muito próximo, assim, aí que ele tem, inclusive ele tem aquele fenômeno do despertamento, mesmo que ele tenha uma doença tipo Alzheimer, uma doença que ele não se comunica, e ele tem uns minutos de, né, um minuto de clareza, né, que até aí depois a morte vem mais rapidamente. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida. Frequentemente essas são coisas muito pequenas, nas quais podemos nos prevenir, e algumas vezes evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolheste. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. O desencarne e o próprio encarne, né? Então ele vai repetindo essas coisas e vão ficando cada vez mais claras, né? Na 859, há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer tua escolha. Você vê que ele repete isso muito. Entretanto, não creais que tudo o que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada. É o resultado da tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, às vezes, a gente tem baques muito grandes na vida, né? Perda de um parente muito próximo, né? E esse tipo de coisa tem o objetivo disso, né? São úteis à tua depuração e à tua instrução. Na 660, o homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorreram e vice-versa. Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que com o homem devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio.
E o Kardec, nessa questão, ele complementa. De resto, confundir sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre por conseguir ter liberdade de escolha. Para esses atos, jamais há fatalidade, né? Aí é onde a gente utiliza o livre-arbítrio. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade. É outra vez a mesma pergunta, né? Essas pessoas azaradas, que tudo dá errado. A fatalidade se a queres chamar assim. Ela, porém, prende-se à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Mas chega na hora, ela pode falhar, né? Entretanto, não creais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é resultado de um caminho falso que tomaram e que está em relação com a sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grandes chances de afogar-se. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida, né? Então, é uma responsabilidade que a gente tem que sempre levar em conta. Na 863, os costumes sociais nos obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações. O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. Isso é bem atual, né? Porque é aquele efeito manada, né? Você está sujeito ao que pensa a sociedade, né? E aquelas pessoas que andam muito em redes sociais, isso tem um impacto muito grande, né? Aí ele responde: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se submetem a eles, é porque isso lhes convém e o fazem por ato de seu livre-arbítrio. Vise que eu, se quisesse poder libertar-se deles, nesse caso, por que se lamentar? Eles que se sujeitam a essa pressão social. Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio que o faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objetos de crítica e mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não se pode manter-se no topo da escala. Você vê que essas coisas foram escritas há muito tempo, né? Mas ainda elas são muito válidas. Na 64, se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. Aqui se prende isso. Você vê que ele repete umas 3, 4 vezes a mesma pergunta. Frequentemente é porque elas sabem escolher melhor. Mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando no geral mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com prudência. Ela escolhe e erra. Daqui a pouco ela aprende. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo. Isso também está muito de moda. Vamos lá, vou postar no Tigrinho. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito, né? É uma prova para seu orgulho e sua cupidez, né? E nesse caso, assim, até essa coisa, né, um vício em jogo, de ganhar dinheiro fácil, então ele vai contra várias leis, né? A própria lei do trabalho, né? Então ele fala, aquele que ganha como homem perde como espírito, né? O importante é essa evolução que a gente vem falando. As duas últimas, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolheste a tua prova, né? Outra vez. Quanto mais rude ela for e melhor a suportasses, mais te elevarás. Você escolhe, se na tua encarnação a prova é aceita, é porque você pode, mas também você pode cair, né?
você pode escolher mal. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. No caso da Suíça lá, né? Às vezes um suíço daqueles, né? E mesmo porque na Europa, né, aparentemente a espiritualidade é menos, né? As pessoas são menos espiritualizadas, né? Que nos países que... E o espiritismo nasceu lá, né? E até a gente tem uma filha na Áustria, ela pergunta, ninguém fala de religião, de O espiritualidade. de ateísmo é altíssimo. Eu não sei se é o meio que ela está, mas a gente escuta, né? A Alemanha, esses lugares têm muito pouca espiritualidade. Embora eles tenham toda essa coisa das comodidades materiais muito desenvolvida. Tudo é certinho, tudo é limpinho, mas tem que ver esse outro lado. Assim, o número de infortunados sobrepuja muito dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade de nossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, não seria sendo pela ausência da dor, né? Então, aquela coisa que você aprende ou pelo amor ou pela dor. De onde vem a expressão nascer sobre uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Então essas são essas 16 questões. Zambado na astrologia. Aí eu estou meio viciado, depois que eu... na inteligência artificial, não entendo nada, né? Mas o Luiz Guilherme foi mostrar aquilo para nós, quando ele pediu pro GPT uma fórmula sobre a lei da causa e efeito. O GPT deu uma resposta, ele deu uma equação para ele, muito interessante. Aí eu perguntei umas coisinhas para o GPT, ele me fez um resumo disso aqui. Só para a gente terminar, né? Então, o que ele diz? Eu falei fatalidade e espiritismo só, daí ele me respondeu umas coisas. Ele, na verdade, ele faz um resumo. Sim, ele vai pegar o que tem de literatura. É uma ferramenta muito interessante. Fatalidades são inevitáveis, provas essenciais e a morte. Só isso é fatal, né? As provas que você escolhe e a morte. Livre-arbítrio, a forma como você reage às escolhas morais e até como a prova se manifesta, né? Então, antes de nascer, você tem mais fatalidade, você escolhe as provas, né? Sempre auxiliado por um grupo de espíritos superiores. Durante a vida, mais livre-arbítrio, decisões diárias. Na morte, prevalece a fatalidade, momento previsto. Após a vida, colheita de que foi com livre-arbítrio, né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai fazer o balanço, né? Como é que eu usei meu livre-arbítrio nesse processo. Depois... É o juízo. Hã? É o juízo. Juízo final? O juízo da consciência. O balanço, né? Aí ele faz um quadrinho também interessante, ó, fatalidade, definição. Acontecimentos inevitáveis, geralmente ligados ao nascimento e à morte, ou provas escolhidas antes da encarnação. O livre-arbítrio, capacidade de escolher caminhos, pensamentos e ações durante a vida. A abrangência da fatalidade é limitada, não determina todos os detalhes da existência, e do livre-arbítrio é ampla, rege as decisões cotidianas e o modo como enfrentamos as provas. Então a gente devia estar bem mais atento ao livre-arbítrio e aplicar o livre-arbítrio corretamente do que, né, de esperar alguma coisa que vem do céu, lá de Deus. A origem da fatalidade, plano espiritual, provas escolhidas pelo espírito antes de reencarnar. O livre-arbítrio, decisões conscientes durante a vida material. Exemplos: momento da morte, na fatalidade, certas doenças, né, ou situações de provas inadiáveis, né? E, inclusive, até no caso, você estava dando exemplo dessa senhora, né, até no caso de doenças muito graves, né, às vezes é uma prova e às vezes a pessoa vence, né? Ou às vezes era a tua prova, sucumbe, era a tua prova final. No caso do livre-arbítrio, escolha de profissão, relacionamentos, atitudes morais, modo de enfrentar dificuldades, e até tem relação com aquela que a gente falou sobre as inteligências, né? Então tem pessoas que já vêm com certos dons e aí eles vão escolher, por exemplo, a profissão e os relacionamentos de acordo com esses dons que ela já traz, né? Talvez de uma vida passada. A finalidade da fatalidade, oferecer experiências necessárias ao progresso do espírito.
e do livre-arbítrio, permitindo que o espírito cresça moralmente, aprendendo com suas escolhas, né? E a gente vai aprendendo com esse erro que a gente vai tendo. A visão espírita, a fatalidade não é destino cego, mas parte de um planejamento educativo da alma. E o livre-arbítrio é responsabilidade pessoal. Cada um é o artífice do próprio futuro. Mais coisa. Se você pegar o GPT, ele vai longe. Então, no Espiritismo, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que essas questões que a gente discutiu aqui, a fatalidade não significa tudo na vida. Já está rigidamente escrito e imutável, como se fosse um destino cego. Fatalidade verdadeira refere-se apenas a certos acontecimentos que independem da vontade humana, especialmente ligados ao momento da morte e do corpo físico. Ou seja, cada pessoa tem um tempo previsto para desencarnar, prazo de validade, embora esse tempo possa variar de acordo com suas escolhas e atitudes, cuidando ou não da saúde. Às vezes é te dado uma extensão, né? Parece que o Chico, talvez o próprio Divaldo, Moratória. é uma moratóriazinha de acordo com o seu merecimento, quer dizer, que de acordo com o Chico, o Divaldo, eles fizeram muito mais o bem do que o mal, então é permitido para eles ficar um pouco mais. O livre-arbítrio. O ser humano é livre para escolher seus caminhos, atitudes e decisões. Essas escolhas influenciam o seu progresso moral e espiritual, podendo suavizar ou agravar provas e expiações, né? Aqui a gente não falou muito de expiações, né? As expiações são relacionadas àquelas faltas que você cometeu, né? Nessa vida ou mesmo numa vida pregressa. Então, as provas são escolhidas, as expiações são compulsórias. Acidentes e sofrimentos não são meros azares da vida. Muitas vezes fazem parte dessas provas assumidas antes da reencarnação, ou resultam de escolhas feitas durante a vida. Então a gente, na nossa vida, a gente deve estar sempre analisando, né? Por que eu estou nessa situação? Por que aconteceu isso comigo? A gente sempre faz o quê? Terceiriza. Terceiriza ou para Deus ou para outras pessoas. A gente tem que assumir. Mas o pior é que é sempre para nós, né? Tudo que acontece, aí a gente pode dizer, nada é por acaso. Então não são meros azares da vida, muitas vezes fazem parte dessas provas assumidas antes da reencarnação ou resultam de escolhas feitas durante a vida. Então no Espiritismo a fatalidade não é destino cego ou imutável, mas apenas a consequência natural das leis divinas e das escolhas espirituais, tanto antes quanto durante a encarnação. O homem tem liberdade moral, mas dentro de certos limites estabelecidos para a sua experiência evolutiva. Então, quer dizer, a gente faz as escolhas, mas de acordo com o nosso nível evolutivo. E a ideia da evolução espiritual é ir crescendo e... Daí, não sei se a gente discutiu aqui, então quanto menos evoluído, entre aspas, né, você é espiritualmente, menor o teu livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio vai crescendo e quando você se tornar, eu li em algum lugar, espírito puro, você não precisa mais de livre-arbítrio. Porque se você só faz o bem, ou não sei se faz sentido isso. Aí eu acho que o livro, claro, vai crescendo ao infinito, então você nem precisa de escolher, você não escolhe mais. Não sei se faz sentido pensar um pouquinho. Com certeza que faz. Se você pegar um metal, por exemplo, como o ouro, né? O ouro puro ele tem 999 partes. Todo mundo fala que é ouro 1000, mas não é, são 999. E aí você mistura determinados materiais para que ele fique endurecido e você poder fazer uma joia. Mas aí, de uma forma ou de outra, você precisa que ele se purifique. Aí você tem um processo para isso. O espírito passa pela mesma condição. Uhum. A gente começa simples e ignorante, vai evoluindo, até se tornar o ouro puro. Uma correlação. Aí você não precisa mais dos materiais. Você não precisa mais escolher entre o bem e o mal. Exatamente. Você só faz o bem. Jesus tinha o desejo incessante do bem. Espírito puro. É puro porque não tem influência nenhuma na matéria. Nenhuma, acabou. Acabou. Ele não precisa de livre-arbítrio mais. Ele não tem mais necessidade de livre-arbítrio, ele é espírito puro. Ele só vai fazer aquilo que é certo, não vai errar. Tudo não erra. Então. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha. Não tira não, deixa o último slide lá, por favor. Quer comentar um pouco? Mas pode encerrar, vou fazer um comentáriozinho rápido para não tomar o tempo da pessoa. Obrigado aí pela atenção de vocês. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Pode falar, né?
Pode perguntar. Olha, tudo isso aí, quando você está para reencarnar, você escolhe a Suíça, o Brasil. Uma prova. Muçulmano, quer dizer, muçulmano da Pactu, está escrito. Você pediu para nascer naquela cultura muçulmana? Eu acredito que sim. É muito fatalista, né? Tipo assim, de tudo é um destino. Mas você sabe que, por exemplo, o sufismo é um braço, vamos dizer assim, progressista da religião muçulmana, né? Do islamismo. E esse, eu não sei se você já leu alguma coisa, o sufismo não existe nada dessa coisa de violência e nada, é um outro ramo. Então, eu não sei também se está relacionado com aquelas várias encarnações que você já vai tendo num local desse específico. Eu acho que pode ter esse componente também. Naquela região ali da Palestina, por exemplo, é muito comum deslocar de lugar, né? O cara que é lá israelense reencarna na Palestina, que é palestino, depois reencarna como israelense e fica obrigando. Mas Depois vem para Petrópolis no ano 700. Não, mas você é um muçulmano, né? Se a probabilidade é maior de você renascer muçulmano ou, sei lá, católico no Brasil? Depende muito do histórico de cada um, né? Você teria que ter acesso a família espiritual, as 10 últimas encarnações. É tudo muito complexo, né? Mas eu acho assim, Jorge, a gente generaliza, geralmente a gente não conhece muito, né? Principalmente de outras culturas, mas tem gente muito boa ali. Tem muita gente da Revolução Francesa que veio pra cá. Se você é uma gota d'água no oceano, você tem um livre-arbítrio de encontro toda aquela... Então é complicado. Você nasceu naquela cultura, você... O seu livre-arbítrio é relativo à evolução espiritual. Quanto mais evoluído, né, mais você pode escolher, né? Porque um espírito totalmente ignorante, como aquele das cavernas, ele não vai escolher a prova que ele vai passar na encarnação dele, por exemplo. Ele vai ter que ser empurrado. Ele vai ter que ser empurrado, vai ter que ser jogado, não tem nem noção do que está acontecendo para escolher. É como uma criança, um bebê. Imagina um bebezinho, você faz, o bebezinho escolhe o que ele vai fazer no dia dele. Quem que escolhe para ele? Esse neto nosso. Quem escolhe para ele são os pais dele. À medida que ele vai crescendo, ele vai começando a fazer as escolhas, vai ficando independente dos pais e vai tomando as próprias escolhas. Nós somos bebezinhos ainda. Estamos começando de mamar. Basicamente o Décio Andro, ele faz até uma piada, ele falou que ele sabia que... Ele achava que sabia o que era amor incondicional quando ele teve um filho, mas daí quando eles atingiram a adolescência, ele falou, eu não sei mais. Porque daí ele começa a escolher. Esse tema que daria não só uma palestra, mas daria um seminário, porque muita coisa que a gente teria para discorrer. Você pega um exemplo, aquele cara do bigodinho que matou só de judeus 6 milhões de pessoas. Como é que esse cara vai reencarnar? Vamos pegar ele e jogar, toma, vai, reencarna? Não. Se ele fez mal para 6 milhões de pessoas, pela ordem natural das coisas, ele tem que voltar e ajudar pelo menos 6 milhões de pessoas, no caso só de judeus, porque ainda tem a guerra não foi só lá. Quantos morreram na Segunda Guerra? E eu pedi ele para deixar esse vídeo, porque acho que esse último parágrafo vai resumir tudo que foi falado nessa manhã. No Espiritismo, a fatalidade não é destino cego ou imutável, mas apenas a consequência natural das leis divinas e das escolhas espirituais, tanto antes quanto durante a encarnação. Porque antes da gente reencarnar, não sei vocês, mas eu me lembro quando eu estava lá em cima, tá? Brincadeira, só para não ambiente. Na hora de reencarnar, eu cheguei porque você vai ter um espírito do teu lado, que hoje a gente chama carinhosamente de anjo de guarda, que é o teu espírito protetor, e ele vai te fazer escolha, falar, olha, como é que você quer que seja a sua reencarnação, a sua volta à Terra? Eu não pedi muito, eu só falei, não, só me põe numa família que me deixe lá 400 milhões de dólares de herança, está de bom tamanho. Ele olhou lá e falou assim, olha aqui, lá tem um telão bem maior que esse. Falou, olha a tua encarnação quando você tinha muito dinheiro. Aí eu falei, não vai dar certo. Então pula, essa parte pula. Fala, Luiz. Eu assisti há pouco tempo uma palestra do Haroldo, né? Eu acho que o Haroldo, não sei se ele é juiz. Ele é juiz, Isso, então ele falou que ele fez uma audiência com um serial killer. Sim. E vendo o cara fazer aquilo assim, não, eu faço porque gosto. 17 pessoas que eu gosto de matar, adoro matar. Então tá, esse camarada, vamos dizer assim, esse
espírito que veio matar o próprio do Bigodinho que você falou que matou esses milhões de pessoas. Quando eles saíram de lá, que você falou que perguntou, qual é que você falou? Não, eu vou lá, vou matar 400 milhões de pessoas. É assim? Não. O que acontece? Todos nós viemos aqui, todos aqui presentes nessa Assembleia, encarnados e desencarnados, nós viemos para vencer. Ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém. Não existe um ser humano na face da Terra que encarne para fazer o mal. Entretanto, como tudo na vida, tem um lado bom e o lado ruim, que nós chamamos de livre-arbítrio. A escolha foi dele. Por quê? Porque ele já traz enraizado nele, todos nós trazemos, todas as imperfeições. Alguns vêm mais orgulhosos, outros vêm mais egoístas, outros vêm mais sensualistas, enfim. Todas as imperfeições vêm dentro de nós. Num determinado momento, como a gente faz a escolha errada, a gente se deixa influenciar. Pensando nessa tua pergunta aqui, quer dizer, não sabia nem que você ia me fazer essa pergunta, e eu, como velho problema, né, tem que ficar consultando as coisas porque não lembro de cabeça. Eu admiro muito os nossos irmãos evangélicos que conhecem praticamente toda a Bíblia. Tu cita um versículo e vai e fala qual é. Tá? Pergunta 459 de Um Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Isso volta para Kardec explicando a respeito de Hitler. Tá? Essa é a minha opinião, não estou dizendo que é o Kardec falando. A resposta da espiritualidade é: mais do que imaginais, influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas isso pode ser tanto para o mal, no caso do Hitler, quanto para o bem. Aí a gente pode puxar a brasa para a nossa sardinha e falar de Chico Xavier, ou então ir lá na Igreja Católica e falar da irmã Dulce, ou de Madre Teresa de Calcutá. Mesmo porque a gente dirige, porque a gente deixa de dirigir, né? Exatamente, o livre-arbítrio é isso, você tem a tua escolha. Então, se você escolheu, você vai ter ou boa influência ou má influência. Entendeu, Luiz? A pessoa não vem para fazer o mal, cara. Não tem, você pode estagnar numa encarnação, regredir nunca. Aí vão falar, pô, mas o Hitler regrediu porque ele matou. Não, já estava nele. O que acontece é o seguinte: você pode vir num local onde você sabe que há chance de você sucumbir de fazer o mal. Exatamente. É uma prova. Mas você vem para fazer o bem. Porque a princípio ele era bonzinho, né? Sim. Lutando pela classe, pelo pessoal, aquela coisa. Mas aí o que aconteceu com ele? O que ele ganhou nas mãos dele? O poder. Então tem uma frase antiga, e eu sou testemunha viva disso com pessoas para quem eu trabalhei, e a frase diz assim: dê dinheiro e poder a um homem e ele vai se mostrar quem ele realmente é. Pronto. Deve estar passando um filme na cabeça de cada um de pessoas que vocês conhecem que já tiveram isso nas mãos. Pessoas que eram bacanas contigo, bebiam no mesmo copo, de repente sobe numa folha de jornal e acha que está lá em cima. A queda é muito maior do que você imagina. Fala, meu Eu Deus. fiquei falando dos políticos, né? Aham. Mas esse em boa intenção, bateu lá, acabou. É o sistema. O sistema corrompe, infelizmente. Só para encerrar, eu esses dias tive uma pequena discussão com a minha mãe, que eu falei com ela que a minha cegonha foi cega e preguiçosa. Por que isso? Cega porque ela me botou num berço pobre e eu tenho vocação para ser rico. Entendeu? Eu não nasci para ser pobre, mas fazer o quê? Aí ela fez assim: meu filho, minha mãe tem 86 anos, é um anjo. Aí eu falei, aí ela falou assim: por que ela foi preguiçosa? Eu falei: era para me levar para o Nordeste, para a praia, vou viver aqui nesse frio. Mas isso são escolhas que nós fizemos lá, ó, antes da encarnação. Tá? Antes da encarnação você escolhe, o teu anjo de guarda está do teu lado, conversando contigo, te orientando. Eu falei a respeito do dinheiro, aí eu virei para o anjo de guarda e falei: tudo bem, então que eu venha belo pelo menos. Ele falou: quando chegar a teus 30 e pouco, tu vai perder o que tu mais amava, que é teus cabelos. Estou eu aí careca. Então as escolhas a gente faz quando está lá em cima. E aqui embaixo a gente faz escolhas todos os dias. Quando você vai atravessar a tua rua, se você não olhar para o lado vendo o carro, o que acontece? A culpa foi do motorista ou você que escolheu atravessar na frente do carro? Tem uma passarela que foi construída para quê? Para que você passe por ela e evite. Aí tu passa na Avenida Brasil. Isso é suicídio, é escolha. Então todos nós temos direito às escolhas, tá? E para finalizar, está lá, ó, o homem tem liberdade moral, mas dentro de certos limites estabelecidos para a sua experiência evolutiva. Não se engane, todos nós que viemos aqui, viemos para vencer. A gente não está aqui num dia de domingo,
podia estar em casa descansando, ficando com a família, ou fazendo uma pequena viagem, seja o que for. E a gente optou por vir aqui, isso é uma escolha. Tá? Me veio uma coisa na cabeça, que de repente vocês podem me ajudar. Quando ele citou lá, agora na Suíça, e que tem tudo de melhor, mas não tem Deus, não tem religião. Não tem tudo de melhor. Me lembrei dos latinos, que sofrem tanto e que são tão apegados à religião, tão devotos, tão espiritualizados. Será que tem uma correlação a isso? A questão de ter mais sacrifício e de repente ser um espírito um pouco mais evoluído, por isso que resolveu, combinou de nascer. E tem esse livro, né, que se for verdade, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que essa ideia, o cristianismo, né, ele foi transplantado para o Brasil, o espiritismo. Por que isso foi escolhido o Brasil? Qual é o país do mundo em que você pode processar qualquer religião, inclusive o satanismo? Responde essa pergunta dele. A sua eu vou responder da seguinte maneira: eu não sou dono da verdade, tá? Estou só analisando o que você falou. Todos nós aqui presentes, a grande maioria já deve ter pensado quando vê na televisão um filme, determinadas imagens. Pô, eu, por exemplo, quando vejo pirâmides do Egito, quando eu vejo Machu Picchu, aquela construção magnânima, aquilo mexe comigo de tal forma que eu já tive ali. Então todos nós já passamos em algum lugarzinho do mundo. A gente está fazendo o que aqui? A gente vai adquirindo experiências. Jesus criou o planeta há quase 4,5, segundo a ciência, 4,5, 5 bilhões de anos. Foi Jesus que criou. Mas Jesus, como foi falado aqui na sexta-feira, era um espírito assim igual eu, errante. Fazia um monte de besteira. Então quantos bilhões de anos não tem esse espírito? Por quantas e quantos planetas ele já não passou? Então nós também é a mesma coisa, vamos passando de um país para o outro, aprende um pouquinho daqui, aprende um pouquinho dali, tanto que tem gente que tem uma facilidade enorme de falar outras línguas. Não é assim? Eu, por exemplo, se eu for pegar para falar inglês, um fracasso. Tá? Japonês, outro fracasso. Você habla espanhol, aí eu já vou começar a chamar mais pertinho de mim. Então todos nós já passamos, ou ainda vamos passar por esse estágio evolutivo, ficar um pouquinho num país, pegar um pouquinho daquela cultura, como o Robert falou, você tem que ser palestino e tem que ser judeu, que você tem que procurar, tem que ver os dois lados, entendeu? Senão como é que você vai montar dentro de você um julgamento próprio? O Chico contou uma história que ele queria reencarnar no Brasil, mas que ele recebeu uma mensagem dizendo que Jesus tinha preparado para ele, que ele queria ir reencarnando em Jerusalém, lá no século 22. Então, que não ia ter Brasil agora não, são dentro do Brasil. Mas ia precisar dele lá, ia precisar E agora, daí essa sua pergunta, ali em algum lugar ele fala, você dá mais importância ao lado material, por exemplo, aqueles espíritos de primeira ordem, terceira ordem, né? Primeira ordem, a matéria do que o espírito, né? O mais importante é a evolução espiritual. Então, parece que tem uma relação entre essa abundância de coisas materiais e tal e a espiritualidade. Quanto mais você tem as coisas materiais, menos você pensa em espiritualidade. Jesus dizia, não se pode servir a Deus da mamão. Então. Eu, se puder escolher, eu quero reencarnar no Brasil, não quero saber de Suíça, não quero saber de lugar desse. No Nordeste, não quero mais frio. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Alguém aqui pela primeira vez? Vocês dois? Que bom, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham recebido o que vieram buscar. Uma coisa eu posso garantir para você: eu estou aqui na casa há cerca de 1 ano e meio. Aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção. Lá tem um lema lá: unir, motivar e capacitar. É o lema do GEAL. Tá? E aqui eu recebi uma coisa que eu não recebi em nenhuma outra casa espírita: acolhimento. Eu fui abraçado. A gente também. Começamos a vir em novembro aqui. Tá vendo? Primeiro dia que a gente veio. Aqui tem acolhimento, aqui tem abraço. Se deixar, então, eu saio abraçando todo mundo. Eu tenho esse problema, tá? Antes da gente fazer a nossa prece final, lembrar que amanhã, eventualmente, nós vamos ter a presença do Alan Fischer. Hein? Fischer. Alguma coisa. Vou chamar só de Alan, fica mais fácil. Fischer. O Alan Fischer, ele é de São Paulo, ele está fazendo uma turnê em Petrópolis, ele é um cantor espírita, então a palestra dele é uma palestra cantada, e vai ser amanhã aqui no GEAL, às 8 horas da noite.
O Pedro pediu para avisar vocês, quem puder vir, vai ter, inclusive, a cantina não funciona, mas vai ter quitutes, bolinhos, o que vocês trouxerem, claro, né? Ou nós trouxemos. Né? Por quê? O Pedro falou uma coisa e eu não quero que isso aconteça. Ele falou que se não vier ninguém, ele vai vir. Aí depois ele vai cantar para nós. Então é melhor que a gente venha escutar só uma banda que escutar o Pedro cantar depois. Tá bom? Após a prece final, nós vamos ter o passe lá na salinha. Podem ficar sentados, vão ser chamados para receber o passe. Tá bom? Convido os amigos a cerrarem os olhos, a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a cúpula espiritual que rege esta casa, aos nossos amigos e anjos protetores, agora em agradecimento por todo o ensinamento que nós recebemos na manhã de hoje. Quero pedir, Senhor, em especial, por todas as pessoas que trabalharam conosco ontem na arrecadação de alimentos para aqueles que mais necessitam, aqueles que, com sua boa vontade, vinham, colocavam no nosso carrinho o alimento, nos davam um abraço, nos fazendo sentir úteis na tua seara. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me vestistes. Então, ontem, eu e aqueles que estavam ali presentes fazendo a tua obra, nos sentimos sim agraciados com tudo que recebemos. Então, a todos aqueles que nos ajudaram ontem, que têm nos ajudado aqui, para que possamos ajudar a outros que possam receber nesse momento as tuas bênçãos. E que nós, que aqui estivemos hoje, possamos retornar aos nossos lares com segurança, com tranquilidade, levando conosco essa vibração de amor, de ternura e de compaixão pelos nossos irmãos ainda infelizes. Que a tua paz seja presente constante nas nossas vidas, no dia de hoje e em todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. O auxílio, não sei se cópia, eu não fiz uma cópia do Evangelho que eu vi pela primeira vez, não sei se... Eu não sei se tem com a Terezinha, se tem. Vou perguntar para ela. Os anjos guardiãos